Cris, tudo bem? E aí, tia Elisa? Nossa, hoje nós temos um cenário diferente. Você já viu, tia Elisa? Olha, Diferente. será hein, que nós vamos aprender hoje? Olha, muito bem. Nós vamos ter uma aula hoje diferente. Vamos aprender uma coisa que será, hein? Uma festa, sabia? O mundo lá fora comemora o Halloween, né? Nós não comemoramos. Lembra que a tia Fernanda falou? Nós não comemoramos. Mas a gente pode comemorar outra festa muito legal. A festa da Reforma Protestante. A festa da Reforma Protestante. Nossa, mas o que é isso, tia? É uma festa muito interessante. Vamos lá? Muito bem. Um dia Deus levantou um homem chamado Martim Lutero. Ele morava num mosteiro e lá ele aprendia as coisas de Deus, ele trabalhava, fazia as coisas de Deus, né? Só que ele estudava, ele lia, mas ele fazia aquilo que os homens mandavam ele fazer. E um dia ele não estava entendendo, tinha coisas que ele não entendia. Eles viviam falando: Deus vai te castigar, Deus vai castigar você, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que Deus vai te castigar. E o que ele achou? Ele falou: tá muito estranho, acho que isso não tá certo. Aí ele resolveu estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E ele começou a estudar. E quando ele começou a estudar, ele começou a descobrir algumas coisas. E ele começou a fazer umas anotações. Aí essas anotações ele fez, anotou tudo direitinho. E uma dessas anotações, que está em Romanos 1,17, está escrito: o justo viverá pela fé. Ué, então tem coisa errada aí. Aí ele começou a ler, a anotar, e um dia ele foi para a porta da igreja e pregou um monte de placa na porta da igreja, mostrando a verdade, aquilo que ele tinha estudado na palavra de Deus. As pessoas lá do mosteiro não ficaram felizes com ele, sabia? Não gostaram, mas ele aprendeu. E por que ele aprendeu? Porque ele leu a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler. Temos que ler, temos que aprender. E hoje nós vamos aprender aqueles 5 pontos, as 5 bases que ele aprendeu, né? Naquele estudo todo que ele fez. E aí nós vamos aprender e vamos tentar gravar na mente da gente, no nosso coração, ok? Vamos lá? Vamos ao primeiro. A primeira coisa que ele aprendeu na escritura, né? Ele usou várias, né? Nós hoje vamos usar ferramentas também. Por quê? Porque Deus está reformando a minha vida e a de vocês também. Oba! Ele lá, Martinho Lutero, reformou a história, mudou a história da igreja. E Deus está reformando nós também. Por isso que a gente fez aqui, ó, tijolos, ferramenta, uma caixa de ferramenta, né? E isso, vocês sabem que na casa do tio Silas tem uma oficina grandona, cheia de ferramenta? Tio Silas conserta carro, ele faz, lá tem um monte de ferramenta. E Deus também conserta a gente, só que ele conserta através de quê? Da palavra de Deus. Nós vamos exemplificar para vocês aqui, tá bom? Vamos usar um pouquinho das ferramentas, não é do tio Silas não, tá bom? É as ferramentas, papai e mamãe também às vezes têm em casa, né? Então, algumas vocês já conhecem, nós vamos ver, tá bom? Então vamos lá. A primeira ferramenta é o martelo, tia Elisa. Olha o martelo. E o martelo diz o quê? Que somente pelas escrituras, pela palavra de Deus, é que nós devemos saber o que nós devemos fazer. É nela, né, que a gente aprende o que a gente tem que fazer, se está certo, se está errado. Lá em Jeremias 23:9, está escrito:
Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha. Então, é na palavra de Deus, é aqui que a gente vai aprender as coisas certas, as coisas erradas. O que for errado, ele vai mostrar pra gente, a gente vai quebrar, vai tirar da vida da gente, né? E a gente vai aprender o que é certo pra gente fazer direitinho. E vamos lá, mais uma ferramenta, tia Elisa. Agora é o serrote. O serrote é da salvação. Muito bem, o serrote é a salvação que está em quem? Em Jesus. Jesus conquistou a salvação na cruz. Não há outro caminho, só esse. Só ele fez a ponte entre nós e Deus. Então, só Jesus, né? O pai dele era carpinteiro, né? O pai dele na terra era carpinteiro. E ele usava martelo, usava serrote, usava muito essas ferramentas, né? Então nós aprendemos que Jesus é a salvação. Ele é o único caminho. E o que nós vamos aprender? Lá em 1 Timóteo 2,5 está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então não tem outro caminho, só tem um. Viu como Lutero aprendeu? Não tem outro caminho, não tem outra forma. É só através de Jesus. Muito bem. Vamos aprender mais um pouquinho daquilo que Lutero nos ensinou. E com a furadeira. Nossa, com a furadeira, tia Elisa. Que isso? Olha, a furadeira. Mas por quê? Porque com a furadeira tem coisa que a gente não consegue botar o prego, às vezes na parede, só bota o prego, cai. Vai furar uma coisa, cai, não consegue. Aí tem que usar o quê? A furadeira. Às vezes a parede é dura, cheia de concreto. Aí o que acontece? Papai, mamãe ou o moço que está fazendo o serviço usa a furadeira para furar, fazer o buraco lá e aí sim colocar o prego e o parafuso. E o que quer dizer a furadeira? A furadeira diz que é somente pela graça, porque tem coisas que a gente não consegue fazer, tem coisas que pela gente a gente não consegue, é somente pela graça de Deus, né? Só através dela. Isso está em Efésios 2, de 8 a 9. Lá está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos não pelas coisas que a gente faz, se somos certinhos. Se a gente errar, a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus. Pede perdão, fala: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei contra ti, pequei contra a tua palavra. Não precisa ficar, Deus vai te castigar. Não, hoje nós podemos chegar a Ele e pedir perdão dos nossos erros, né? E é por essa graça que nós vamos ser salvos, vamos ser perdoados, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Agora nós vamos aprender com o parafuso. E o parafuso? O parafuso faz o quê? É a fé. A fé. A gente precisa acreditar somente por ela que podemos viver e esperar por Ele, porque Ele vai voltar, Jesus vai voltar. E saber que Ele está cuidando de nós, livrando do mal, livrando das coisas ruins, né? Dessas doenças todas que estão rondando a gente. Ele tem cuidado da gente, tem protegido a nossa casa, nossa família, tem trazido o alimento, tem cuidado da gente, né? Ele tem nos guardado. Mas por que o parafuso? Porque o parafuso, às vezes, pode ser um parafuso pequititinho assim, ó. No óculos da tia,
Tem parafuso que às vezes solta, quebra, aí o tio Fabiano tem que consertar, né? Ou às vezes tem que levar na loja. E um parafuso pequenininho que às vezes quase nem dá para ver. Tem outros parafusos de outros lugares que são grandes, né? Então não depende, é a fé. A fé pode ser pequenininha, igual a semente de mostarda. Lembra que a tia levou aquele dia na aula? Uma sementinha pequenininha. Pois é, mas a nossa fé, mesmo que seja pequenininha, ela é muito importante. Ela é grande, a gente pode fazer muita coisa. Isso está escrito aonde? Em Romanos 1:17. Em Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim e pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é pela fé, tá? Viu como Martinho Lutero aprendeu muita coisa importante? Muito bem. Vamos ao último item? O que será, hein? Vamos ver. São agora umas chaves. E quem sabe, quem conhece essas chaves? Essas chaves aí são chave de fenda para apertar o parafuso. Olha lá, ó. Aperta o parafuso. Tem a chave de boca, que também aperta o parafuso ou abre, né? Às vezes a gente usa chave para cá, chave para lá, né? Então a gente tem as chaves. E por que a chave? A chave, né, é porque é somente para a glória de Deus. É essa chave mais importante de todas. Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória dele. Só ele merece a glória, homem nenhum. Né? Em 1 Coríntios 10:31, 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é uma responsabilidade, a gente tem que fazer as coisas certas, porque é para a glória deles. Se a gente fizer a coisa errada, não vai ser para a glória dele, né? Vai ser para ele ficar triste, não vai ser para a glória dele, vai ser para envergonhar a palavra de Deus. Então nós temos que fazer as coisas certinhas. Como que a gente vai saber o que é certo? Aprendendo a palavra de Deus, lendo as escrituras. E é aqui que a gente aprende o que é certo, o que é errado. Foi como Martinho Lutero. Ele tinha aprendido anos e anos e anos as coisas. E ele só despertou e só modificou quando ele resolveu estudar a palavra de Deus. E assim, o que aconteceu? Ele, além de começar a entender, ele começou a ajudar as pessoas também a entenderem. Por quê? As pessoas que moravam no mosteiro, lá os líderes dele, não ficou feliz. Lembra que a tia falou? Ficou muito bravo. Ele teve que fugir, se esconder num castelo de um amigo, ficar lá escondido. Aí o que ele fez? Vocês pensam que ele ficou parado? Ele pegou a palavra de Deus, que estava escrito numa língua que ninguém entendia, e ele traduziu ela todinha. Traduziu para o alemão, que é uma língua, né? E depois dali, outras pessoas foram traduzindo. No que ele traduziu para o alemão, né, as pessoas começaram a entender. E elas começaram a se libertar aquelas coisas que eles vinham aprendendo, aqueles pesos que eles carregavam, as culpas. E eles foram libertos pela palavra de Deus. Porque diz que a palavra, ela liberta. Então, Deus reformou, através de Lutero, né, ele reformou muita história de muitas pessoas, modificou, criou a reforma protestante, foi onde que criou a igreja protestante. A igreja que é diferente de algumas outras, né, de outras religiões. E aí, o que hoje nós estamos aprendendo? Que Deus reformou lá naquele tempo, mas ele está reformando hoje também. Ele reforma a nossa vida, ele muda a nossa vida. Todo dia ele conserta um pouquinho.
A gente às vezes erra, mas a gente chega para ele, pede perdão e aí ele vem, modifica, conserta, martela, né? Coloca ali o parafusa um pouquinho, faz uma obra na vida da gente. Antes as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, hoje a gente tem. E por isso nós temos que fazer o quê? Ler, estudar, aprender. Para quê? Para que a gente não seja enganado igual aquele povo foi. A gente está aqui, a gente tem ela para a gente ler e aprender. Pede o papai, pede a mamãe, pede o vovô, a titia, a vovó. As pessoas que vocês não conseguem ler, pede eles para contar para vocês histórias da Bíblia. Leia as Bíblias de historinha, leia a historinha. Leia, aprende. Vocês hoje têm muito celular, aprende no celular, tem joguinhos, tem historinhas, filminhos. Aprendam, porque é isso que a gente vai saber o que é certo, o que é errado, né? Hoje a gente não precisa pagar em dinheiro, nem pagar pelos erros da gente. Por quê? Porque Jesus veio e já pagou por nós. Nós precisamos só chegar para Ele e pedir perdão. Senhor, perdoa pelos nossos erros e nossos pecados, né? Então, em Efésios 2:3 está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Gostaram da aula de hoje? Aprenderam com esse monte de ferramenta legal que a gente fez para vocês? Um monte de ferramenta maneira, né? Ó! E aí, o que vocês podem fazer de tarefa hoje? Vocês podem fazer uma obra, uma reforma, podem desenhar umas ferramentas. Vai ser muito legal. Vocês podem desenhar uma casa, nessa casa consertando a casa, e vai ser muito legal. Depois tira foto e manda pra gente ver. Tá legal? A gente tá esperando vocês, tá? Ó, um beijo bem grande, uma semana abençoada e até a próxima, né, Elisa? Tchau!